E aí, galera, eu tô com duas personalidades muito conhecidas do esporte mineiro, principalmente nisso. Leopoldo Siqueira, tantos anos apresentador do Alterosa Esporte. Fael Lima, também um dos caras que é a voz da massa. E a gente está aqui para fazer uma entrevista rapidinha com essas duas feras do esporte, com um assunto pensando em pandemia. O Alterosa Esporte parou em respeito a tudo que estava acontecendo, a tudo que estava se passando, e o Léo, de tanta tempo e tanta jornada que teve. Primeira pergunta vai para você, Léo. Como que você se sentiu quando recebeu essa notícia de ter que parar o Alterosa Esporte que anos nunca aconteceu, foi inédito? Nunca aconteceu, né? Também o planeta nunca sofreu tanto com uma pandemia, um vírus novo que causa tantas mortes e tantas tragédias, né? Então a gente decidiu por essa paralisação em função de vários fatores, né? Deslocamento, aproximação das pessoas no dia a dia do trabalho foi a primeira decisão de várias e várias empresas. Quando o futebol parou, outros esportes também pararam, é, ficou aquele, a notícia, né, ficou também mais rara. Os assuntos continuavam e tudo mais, mas todo o foco, todo o interesse de um público se voltou para a questão da pandemia. Então nossas equipes foram deslocadas para o Jornal da Alterosa, né? E temporariamente, é bom que se diga sempre, o Alterosa Esporte saiu do ar. Está aí com as lives através das suas redes sociais, mas se preparando para voltar, independentemente até de uma volta do futebol. Ah, vai voltar quando o Campeonato Mineiro voltar, quando o Brasileiro começar? Não, não é isso. Vai voltar quando a gente estiver pronto com as novidades que a gente está preparando. Mas realmente é uma saudade imensa, a gente sabe que o público tem, nós temos demais. Era o convívio diário com as informações, com as polêmicas, com os debates, né, com as irreverências, isso faz parte do nosso dia a dia. É gostoso sair daqui satisfeito, né, de ter feito um bom trabalho. E a tristeza, obviamente, da gente não estar no ar participando desse momento todo histórico, mas como eu disse, por uma causa maior. Fael, longe do Atlético há pouco mais de 70 dias, o time trocou de treinador, algumas peças vêm chegando. Como que dá para segurar a ansiedade antes mesmo dos jogos retornarem? Como é que você tá fazendo? Vendo jogos antigos? Como é que tá sendo isso para você? Já são por volta de 83 dias, acho que o jogo do Galo, o último foi dia 16 de março, o Alterosa Sport foi dia 17 de março, o último, né, Léo? Por aí. Eu estava ainda de férias, mas é isso. O Alterosa Sport foi ao ar na segunda-feira, repercutindo a vitória sobre o Vila Nova, e depois não tivemos mais o programa. E pro atleticano teve um gostinho diferente, porque foi logo na estreia do Jorge Sampaoli, logo no trabalho do Alexandre Matos, né, com a possibilidade de chegada de reforço. Então isso causou uma ansiedade maior no torcedor. E o último jogo em que a torcida do Galo esteve presente, porque no jogo contra o Vila Nova já não tivemos torcedor, foi com o estádio vazio, foi um clássico com o Cruzeiro na Série B, então eu tive provocação, rivalidade. Então o final foi muito intenso, porque foi chegada do São Paulo, ele assiste do Mineirão, a gente tem um clássico, a gente tem provocação, a gente tem vitória do Galo com aquele gol do Otero, emoção, adrenalina, Alexandre Matos. E não foi acabando aos poucos, foi um facão, foi de repente assim, ó, acabou. E aí não tem mais nada, como o Léo falou, de pauta diária, de entrevista polêmica, de gol que você não sabe se foi anulado corretamente ou não, não tem aquela especulação. Agora nós estamos até voltando para o período de especulações, mas não tivemos mais especulações, como acontece em dezembro e janeiro, que o futebol para, mas você tem ali algumas informações, notícias. Não, são 90 dias de um buraco assim, um vazio total. Então, realmente, foi algo atípico. Tem um meme na internet que eu acho que representa bem esse momento. Viver momentos históricos é cansativo, né, cara? É triste, é cansativo. A gente está vivendo uma página da humanidade assim que vai ficar marcada daqui a 200 anos. Eles falarão sobre 2020, a gente está vivendo isso aqui, a gente ainda não tem noção do tamanho do impacto na história da humanidade do que a gente está vivendo em 2020. E o Galo é importante demais na minha vida,
tudo, assim, é meu dia a dia, minha paixão, meu amor, meu trabalho, mas é aquela frase das coisas mais importantes, a menos importante. Então, quando você está perdendo milhares de vidas diariamente, você dá uma pausa no futebol, que concentra no restante do mundo dos problemas que estão acontecendo, tenta resolver tudo para depois pensar no futebol. Queria que agora cada um me explicasse como que a sua vida mudou com essa pandemia. A rotina, o trabalho, o que que vocês estão fazendo para poder passar esse tempo se dedicando, novos projetos? Bem, eu voltei um pouco a uma atividade, né, um setor do jornalismo que eu já frequentei bastante, né, onde eu já trabalhei bastante, que a gente chama de geral, né. Estou no jornalismo, estou no Jornal da Alterosa, claro que o esporte também é jornalismo, tratando de notícias de outras áreas, né. Então um retorno a uma época da minha profissão, da minha vida profissional, que também foi muito importante. Eu me lembro nessa casa mesmo, Alterosa, a gente participando do próprio Jornal da Alterosa como repórter e do Aqui Agora, que foi também outra fase memorável do jornalismo. Os estudantes de jornalismo aí pesquisem sobre o Aqui Agora, viu? Muito bacana. Isso aí, realmente, Rafael. Bom, aí a rotina profissional, né, tá nessa, né, de fazer esse trabalho no Jornal da Alterosa e continuar, obviamente, nos bastidores do esporte, apurando, acompanhando e tudo mais. A rotina pessoal ela muda tremendamente, né? O ficar em casa não é só a fantasia, não é a frase de efeito que a gente fala para as pessoas ficarem em quarentena, se cuidarem. É uma realidade que a gente tem que encarar. Então, na medida do possível, realmente fique em casa, e eu estou ficando. Venho para o trabalho e volto para casa. Tem que comprar algo de mantimentos, qualquer coisa, nesse dia é muito rapidinho. E em casa a rotina, ela se transforma, porque eu virei, é o maior limpador de panelas desse planeta. Posso me arvorar disso, que eu estou tirando gordurinhas ali de meses, de anos. É época do casamento. Tá brilhando. Jogo de panela. E graças a Deus, assim, a gente tem uma área onde a gente consegue plantar algumas coisinhas. Começou a florescer, estou orgulhoso da pimenta, do limão, até mexerica está dando. Nessa pandemia, até publiquei no Instagram, que eu acabei tendo acesso agora, né, criando o Instagram também durante essa pandemia. Outra mudança que teve na minha vida, eu coloquei lá essa mexeriqueira há anos que está ali, só a folha, só a folha. Na pandemia, ela deu frutos. Uma mexerica bacana, gostosa. Só pode ser um bom sinal. Gostei de saber dessa história, não sabia não. No meu caso, eu tive alguns problemas de saúde em 2018 e comecei a monitorar um pouco mais a saúde, aí comecei a me exercitar, comecei a fazer dieta, a glicose já estava passando acima do 100 bastante, o pulmão já não estava muito legal, e eu precisei parar, principalmente a minha corrida, que eu estava gostando muito, já tinha feito inscrição agora na Maratona do Rio, para junho, essa semana, quinta-feira, agora eu estaria viajando para o Rio de Janeiro para a Maratona do Rio, tive que parar, e aí você tem um choque assim, do tipo, eu não consigo me exercitar em casa. Ontem me exercitei na garagem, porque já não entrou a bermuda que eu comprei quando estava magrinho, e gosto muito, estou trabalhando de casa, gosto muito de escrever, como o Léo falou, estavam escrevendo há algum tempo já, mais ou menos 1 ano e meio que eu voltei a escrever, mas intensifiquei na pandemia os 3 textos de tipo informativo, opinativo, um texto mais poético, como eu fiz hoje também. Gosto muito de escrever e aí fico buscando pauta, fico atualizando minhas planilhas sobre a história do Galo, que eu gosto demais. Minha rotina sobre Atlético, apesar do Galo não estar jogando, continuou praticamente do mesmo jeito, com exceção do Alterosa Esporte, das idas no Horto, no Mineirão. Eu acordo, vou lá, faço um texto, ou eu faço de madrugada, e aí faço uma planilha, discuto uma pauta, o que é legal, o que está na semana. Estou assistindo vídeo de todos os cantos do mundo. Esses dias assistindo a uma live aleatória, achei uma declaração do Marcelo de Oliveira de que o Roberto Firmino foi indicado para o Galo há um tempo atrás. Vou assim, cara, vou assistindo live de Rondônia, uma live de um blogueiro do Santos, com o presidente do Santos, para tentar achar uma pauta aqui ou ali. É o trabalho sendo levado para casa, né? Quem sabe não vai ter, quando voltar à rotina da humanidade, muita coisa que aconteceu na pandemia, na quarentena, se torne hábito.
né? Que a gente fala assim, esse hábito começou quando o mundo precisou parar por causa do coronavírus, quem sabe? Encerrando já a nossa entrevista, para fazer um joguinho de perguntas rápido, já ou jamais, durante a quarentena. Eu faço uma pergunta, vocês só podem responder com já ou jamais. Já ficaram até de madrugada ou viraram à noite assistindo filme, série, desenho, enfim? Já. Já, Já assaltaram a geladeira sem estar sentindo fome? Já. toda hora. Já ficaram sem se exercitar só porque tava com preguiça de levantar? Já. Já. Então, galera, muito obrigado pela. Nenhum jamais. Jamais. Essa que é a graça. Então, muito obrigado pela entrevista, valeu, sessão show. Gente, se vocês não conhecem o Léo, não conhecem o Fael, poxa, estão em todas as praças da internet, YouTube, vocês conseguem ver o Léo de 95 com aqui na Alterosa, já nessa geral que ele explicou. O Fael, poxa, 1 milhão de cabelos que o Fael já teve Eu antigamente. tô chegando aos 35 anos, eu sou perto do Leopoldo Siqueira, que tem seus 50 de televisão. Eu sou novinho, tenho 8 anos de televisão ainda, mas acesso o Camisa 12 aí também, no YouTube, no blog. Escrevo pro Deus Me Livre também. Tô aqui no Alterosa Esporte, então é um prazer aí pra turma que tá começando o jornalismo a gente trocar umas experiências. Isso, e aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. O Instagram oficial do Léo é o Leopoldo Siqueira Oficial. O do Fael é Fael Slim. Acredito que eles vão estar à disposição para responder qualquer pergunta que vocês tenham, porque esses caras aqui são fenomenais. Valeu! Valeu! Abraço. Fica em casa.